Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, os versos 21 a 24. Nos diz assim a palavra de Deus: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Assim temos lido a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos 21 a 24. Vamos orar neste instante, confessando os nossos pecados, pois depois de ouvirmos a voz de Deus, a primeira coisa que temos a fazer é orar, confessando os nossos pecados e dizer que não somos adequados para comparecer à sua presença. Vamos confessar agora os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Vamos, neste momento, acompanhar o cântico do hino de número 224. No nosso inário Novo Cântico. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor.
Quero convidá-lo neste instante a orar, intercedendo pela nossa igreja, pelo mundo que sofre com essa pandemia e pelo nosso país. Vamos orar. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer, senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país, que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar sobre despedidas de Paulo. Aqui. Os últimos 4 versos da carta aos Efésios servem como uma despedida e como comentários finais do apóstolo. O corpo principal da carta agora está completo. Paulo havia dito o que queria dizer, mas há algumas considerações de grande importância e valor que ainda deviam ser ditas. Ele faz isso na forma de recomendações a Tíquico e a uma bênção final. Então, nos versos 21 a 24 de Efésios 6, lemos assim: E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Nós não temos muitas informações sobre Tíquico. Ele é mencionado tanto aqui quanto no final da carta aos Colossenses. Ele parece ter sido o instrumento para levar ambas as cartas aos seus destinatários, a igreja de Éfeso e a igreja de Colossos. E devemos lembrar de que o sistema postal romano era reservado aos documentos oficiais. Cartas individuais deviam ser levadas em mãos. E assim Tíquico foi enviado por Paulo com o propósito de informar sobre a pessoa de Paulo e com o propósito de entregar essas cartas. Tíquico estava voltando para casa depois de ter ficado fora do ministério de Paulo por um longo tempo. E Atos, no capítulo 20, no verso de número 4, diz que ele era da Ásia, uma referência aí
quem sabe, a região que conhecemos hoje como Turquia. Ele e alguns outros estiveram com Paulo em sua terceira viagem missionária e tinha estado com Paulo durante pelo menos uma parte da prisão de Paulo. E esse não é o final do seu ministério. Ele ainda será visto em duas das cartas pastorais de Paulo, 2 Timóteo 4:12 e Tito 3:12. Então, ele ainda é visto aí. E Paulo descreve como o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Que descrição maravilhosa! Que coisa importante para se dizer de uma pessoa que ele é fiel ministro do Senhor, ou seja, fiel servo do Senhor. Há muitos títulos que são dispensados aos homens neste mundo. Alguns foram chamados de duques, alguns foram chamados de condes, alguns foram chamados de príncipes e outros foram chamados de reis. Alguns são chamados de governadores, alguns são chamados de prefeitos, alguns são chamados de presidentes, alguns são chamados de juízes. Mas dentre esses títulos todos, o que eu quero ter é o de ser achado fiel como ministro do Senhor. Desses títulos todos, o mais nobre é o de ser chamado de homem de Deus. Nada se compara a isso. E então nós temos aqui Paulo descrevendo Tíquico como o irmão amado. Irmão amado. A palavra irmão indica já muita coisa. Significa tudo que é meu é dele. Significa que temos origens comuns, somos filhos de um mesmo pai, significa muita coisa, mas ele chama de irmão amado, então significa ainda muito mais coisas. E fiel ministro do Senhor. A referência a ele como fiel ministro deve ser entendida como fiel diácono, ou fiel servo, pois esse termo ele se refere a alguém que serve, ou um ministro. Ele poderia bem ser traduzido pela palavra garçom, aquele que serve. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês: pastores, diáconos e presbíteros existem para servir a igreja, existem para servir a vocês. A igreja é muito mais importante que os pastores, a igreja é mais importante que os presbíteros, a igreja é mais importante que os diáconos. Não existe igrejas por causa de pastores. Existem pastores por causa de igrejas. As igrejas, sim, são mais importantes. Não existe igreja por causa de presbíteros, mas existem presbíteros por causa de igreja. A igreja é importante. Não existe igreja por causa de diáconos, mas existem diáconos por causa de igreja. Isso é da maior importância. Embora isso não signifique necessariamente que Tíquico tivesse um ofício particular de diácono, como temos hoje, é provável que ele tivesse esse ofício. E ele parece ter desempenhado um papel muito importante e vital na equipe ministerial de Paulo. E nos lembra que os diáconos desempenham um papel vital na igreja local. Ele está sendo aí enviado à igreja de Éfeso para levar essa carta e para transmitir face a face as notícias quanto à situação de Paulo. Mas além disso, ele poderia confortar o coração dos crentes dali. Isso traz uma pergunta: por que esse conforto era necessário? O povo de Éfeso não poderia ser confortado pelas notícias contidas
na carta, Tíquico estava levando a eles a carta de Paulo, mas há também um sentido em que ele mesmo era a carta de Paulo aos Efésios. Ele está mostrando um tipo de viajante cristão para o que ele havia sido chamado nesta carta. Isso nos diz alguma coisa sobre os líderes cristãos, quer sejam pastores, presbíteros ou diáconos. Líderes cristãos lideram pelo que fazem e não apenas pelo que dizem. Eles são chamados para exibir um exemplo de vida cristã. Tíquico devia ser um encorajamento para a igreja de Éfeso, tanto pelo que ele diria, como pela sua presença entre eles. Os crentes são a única carta que muitas pessoas lerão em toda a vida. Crentes são a única Bíblia que muitos lerão durante toda a vida. Lembre-se, nós somos cartas vivas de Cristo. Tíquico era uma carta de Paulo. E a sua vida devia dizer muito à igreja de Éfeso. O seu exemplo iria falar muito à igreja de Éfeso. O seu trabalho iria falar muito à igreja de Éfeso. Deixe-me perguntar, o seu exemplo fala na sua casa? Fala positiva ou fala negativamente? O seu trabalho, o seu exemplo fala em seu trabalho? Na sua escola, o seu exemplo fala em sua escola? Fala positiva ou fala negativamente? Tíquico era um modelo de pessoa. Tíquico vivia para servir. Tíquico era uma carta viva de Paulo. E assim como vocês são cartas vivas daquilo que vocês professam crer, daquilo que vocês professam viver, vocês têm que acreditar em Deus, mas têm que viver os ensinamentos de Deus. E é nesse sentido que vocês são semelhantes a Tíquico. Então nós temos a bênção final aí nos versos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, estas palavras finais na carta de Paulo formam uma bênção impetrada. Elas também nos levam de volta àquilo que foi dito na carta como um todo. Efésios é uma carta sobre paz. Efésios é uma carta sobre amor. E Efésios é uma carta sobre fé. Paulo relata no capítulo 2 como Cristo estabeleceu a paz. Não apenas entre Deus e os homens, mas também entre judeus e gentios, trazendo ambos à unidade do Espírito no vínculo da paz, diz o texto. Em Efésios 6:15, ele falou da necessidade de ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. A mensagem do Evangelho é a mensagem da paz. Não devemos ser pessoas que vivam contendendo, brigando, difíceis de lidar. Devemos ser pessoas de paz, ser homens de paz. Como eu gosto da expressão no Pentateuco, que menciona a pessoa de Moisés e diz que ele era o varão mais manso da terra. Como é desejável isso, promover a paz, ser manso, ser cordato, saber ouvir as pessoas, saber falar uma palavra branda, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. A carta aos Efésios é uma carta de paz.
Tíquico é um mensageiro da paz. E a Bíblia diz que são formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas, anunciam o Evangelho. Tenham os seus pés formosos, anuncie a paz, fale de paz, promova a paz, busque a paz com todos os homens. E esta também é uma carta de amor. A carta aos Efésios é uma carta de amor. O amor com o qual temos sido amados é aquele que começou antes que existisse o tempo. E Paulo mostra como foi nesse amor que fomos predestinados para a adoção de filhos. Isso ele mostra no capítulo 1, nos versos 4 a 5. A sua oração por eles é para que conheçam o amor de Deus, que excede a todo entendimento, em Efésios 3:19, para que andassem no mesmo amor, conforme Efésios 5:2. Que maravilha! Paulo dava grande importância para o amor. Se você ainda não entendeu isso, você ainda tem uma longa caminhada para fazer. Paulo considerava que o amor era um vínculo que fazia a igreja permanecer firme. Mas não somente Paulo, também o Senhor Jesus, quando escreveu uma carta a esta igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, ele fala que esta igreja devia voltar ao primeiro amor, porque senão deixaria de ser igreja. Isso é muito interessante, porque na verdade o que acaba com uma igreja é falta de amor. Na verdade, o que acaba com qualquer casamento é falta de amor. Na verdade, o que interrompe um relacionamento de amizade é falta de amor. Na verdade, o que destrói uma firma ou empresa é falta de amor. O que acaba com um país é falta de amor. O amor é algo da maior importância e significado para a nossa vida. Você quer preservar a sua vida, quer preservar a sua família, invista no amor. É muito importante compreender isso. Eu fico tão impressionado com a força do amor, que quando leio a carta aos Coríntios, escrita por Paulo, mesmo Paulo, no capítulo 13, eu só acredito que o amor é mais importante do que a fé, porque está dito ali na Bíblia Sagrada. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E diz o apóstolo, estes três, porém, o maior deles é o amor. Você já pensou sobre isso? O amor é mais importante do que a fé e mais importante do que a esperança. É o amor que nos faz permanecer unidos. É o amor que traz a unidade. É o amor que torna a igreja conhecida. A igreja não ficou conhecida no mundo pelos seus milagres, e a igreja não ficou conhecida no mundo pela sua palavra poderosa. Não, ela ficou conhecida pelo fato de que os cristãos amavam uns aos outros. E isso é o maior testemunho que podemos dar, o de amar as pessoas, de procurar ser úteis para as pessoas, procurar servir a Deus, servindo as pessoas. Finalmente, essa é uma carta de fé. Nos primeiros 3 capítulos, o único mandamento de Paulo foi que acreditassem, que recebessem as boas novas de que Cristo havia morrido por eles, que tivessem fé. Somos salvos por meio da fé, diz aí o capítulo 2, o verso de número 8. E temos confiança no acesso a Deus por meio da mesma fé, conforme o capítulo 3 de Efésios, verso 12.
A oração de Paulo pelos Efésios era que Cristo habitasse no coração deles por meio da fé, no capítulo 3, no verso 17. E a meta de Paulo para eles é que fossem unidos por meio da fé, capítulo 4, verso 13. Que coisas importantes, por isso essas recomendações são deixadas para o final. No final, então, nós colocamos aquelas coisas às quais queremos dar ênfase e que julgamos muito importante para a vida dos leitores. Então, Paulo dá ênfase a essas coisas: a unidade, a fé, ao amor que deviam demonstrar. Então, irmãos, esta é uma parte importantíssima da carta. O verso final dessa carta tem algum problema, ele tem sido traduzido de formas diferentes, e não porque as suas palavras sejam difíceis, não são, mas porque a ordem das palavras é de forma tal que a conexão, a união entre elas fica muito difícil de ser compreendida. A revista, Bíblia Revista e Atualizada, diz assim, traduz assim esse último verso: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. A revista corrigida traduz assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E a SBP diz assim, traduz assim: que a graça de Deus seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com toda a fidelidade. E uma tradução literal, é que eu prefiro aqui, traduz assim: graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em imortalidade. Que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em imortalidade. Bem, embora todas as traduções sejam possíveis e sejam boas, o termo sinceramente, literalmente, é imortal. E é usado para descrever o amor que temos por Jesus Cristo. O problema é que o texto grego não faz essa ligação de forma clara, e é igualmente possível e até preferível ligar esse termo. Não àqueles que amam, mas com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, uma tradução literal seria: graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em imortalidade. Hein? O ponto que Paulo está enfatizando não é que o nosso amor seja sincero, não é que o nosso amor seja puro, não é que o nosso amor seja incorruptível ou imortal, mas o que ele quer enfatizar aí é aquele a quem amamos. Ele é imortal. E aqueles que o amam compartilham dessa imortalidade. Aquele a quem amamos é imortal. E aqueles que o amam compartilham dessa imortalidade. Isso fecha o círculo com as palavras de abertura de Paulo nesta carta. Capítulo 1, no verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E agora 6:24, que diz assim: graças seja a todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em imortalidade. Bem, Paulo termina a sua carta no mesmo lugar em que ele a começou. Ele a conclui com nossa posição nos lugares celestiais.
Nosso reino em Cristo é imortalidade. E ao longo dessa carta, ele nos chamou para ver que estamos nos céus. E nessa base, devemos viver aqui na terra. No capítulo 2, do verso de número 6, diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, nós nem morremos ainda. Mas do ponto de vista de Deus, nós não só seremos salvos, como nós já estamos salvos e já estamos no reino celestial. Do ponto de vista da eternidade, Deus já nos vê no reino celestial. Então isso é muito importante para entendermos aqui. Quando nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 8, fala que ele nos predestinou, usando o verbo no passado. Fala que ele nos justificou, usando o verbo no passado. E fala que ele nos glorificou, usando o verbo no passado. Pois bem, nós não estamos glorificados ainda. Mas o fato é que, do ponto de vista de Deus, não só é certa a nossa salvação, mas ela já aconteceu. E aos olhos de Deus, nós já estamos no reino celestial, assentados com Jesus Cristo em imortalidade. Isso há de nos maravilhar e há de nos motivar para continuar a nossa vida aqui com tanta santidade quanto aqui teremos no reino celestial, assentados com Jesus Cristo. Assim devemos viver aqui, em unidade, em amor e em fé, sendo nós mesmos uma carta viva de Jesus Cristo para os homens da nossa época. Amém. Tendo recebido a mensagem do Senhor, quero convidá-lo para orar conosco neste instante, em resposta àquilo que ouvimos da palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons. Ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar neste instante o cântico do hino 221 do nosso inário Novo Cântico. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o
perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Recebei a bênção, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.